Não importa em quais religiões você acredite, só a minha te leva a Deus. Precisamos falar sobre intolerância religiosa. Eu sou Davi Silva e estreia hoje o Papo Sério. E aí, gente, tudo bom com vocês? Estou aqui estreando esse novo quadro no canal, que nada mais é do que o que já vinha sendo feito, mas agora com um nome e com um dia específico, que será toda segunda-feira. Estaremos aqui falando sobre política, sobre sociedade, sobre saúde emocional, sobre todos esses temas polêmicos que muitas vezes não queremos falar, mas precisamos, ok? Aqui é um espaço aberto, é um espaço onde nós respeitamos opiniões, então você está livre para comentar o que você quiser aqui embaixo, desde que você respeite as opiniões de todos, ok? Não toleramos preconceito, fora isso está tudo certo. Antes da gente começar a falar sobre esse tema super polêmico da intolerância religiosa, quero te pedir que você deixe seu like no vídeo e depois, se você não gostar, você pode dar dislike. E se inscreve no canal, porque aí você vai assistir nos outros vídeos e vai decidindo se você curte, se você não curte, ok? Fica aí com a gente pra gente se conhecer legal. Valeu? 2 dias atrás, navegando lá naquela rede social que começa com F, eu me deparei com essa frase. O tema da intolerância religiosa ele é muito importante na minha vida, porque se você está chegando agora e você não sabe disso, eu fui membro da religião cristã por muitos anos, hoje não pertenço mais, apesar de manter a fé, mas não pertenço mais à religião. Então, estando ali, eu vi muitas coisas acontecerem, sabe? E esse discurso, ele é pregado de uma forma muito constante dentro das igrejas, sabe? Eu percebo muito isso. E é muito importante a gente comentar sobre esse assunto, porque existe um pensamento por trás dessa frase que parece muito, até inofensiva, se você pensar por um certo ponto de vista. Talvez você que seja cristão ache que essa frase ela é bem inofensiva, como eu já achei por muito tempo, mas ela esconde algo muito perigoso, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Quando a frase diz que não importa qual religião você siga, ela já começa muito errado, muito errado. Quando a gente traz esse discurso de não importa a sua religião, só a minha que leva a Deus, a gente está literalmente diminuindo as outras religiões, retirando a importância de outras religiões. A frase em si já começa num ato de exclusão, quando ela diz não importa qual religião você siga. Então aí a gente já tem o primeiro problema. Como assim não importa qual religião eu siga? Sabe? Porque não se está pondo em debate a religião que eu sigo, porque isso não está sendo uma questão. Isso já começa bem errado. Existe no Brasil, na América como um todo, mas falando especificamente de Brasil, uma história que está muito relacionada a essa frase. Lá por volta dos anos 1530, quando de fato começou a colonização no Brasil, uma das coisas que era feita eram as missões religiosas. Religiosos, homens da igreja, né, o que se entende naquele momento como igreja, e eles partiam de Portugal para a colônia, para cá, no caso, e ali eles tinham um trabalho, que era o trabalho de salvar os indígenas, as tribos indígenas. O trabalho de mostrar para eles Deus. E esse trabalho, ele envolvia algumas coisas muito interessantes. Uma delas era que toda a cultura indígena era totalmente desconsiderada. Aquelas pessoas elas já não poderiam manter a sua cultura, a sua fé, a sua religião. Elas deveriam seguir a religião verdadeira, que naquele caso era a religião cristã. Então tudo o que eles entendiam como precioso, toda a cultura secular, milenar que existia nos grupos indígenas, era simplesmente destruída. Eles simplesmente tinham que esquecer aquilo e olhar somente para o que o homem português, o homem de Deus, dizia que eles deveriam olhar. E aí quando a gente traz isso de volta para o nosso tempo, a gente ouve as pessoas dizerem, não importa qual religião você siga, só o Jesus leva a Deus. O que eu quero deixar claro nesse vídeo é que não existe um problema em você acreditar que o único caminho que leva a Deus é Jesus. Isso não é um problema, mas essa é a sua fé.
isso é aquilo que você acredita. Você não pode impor isso a outras pessoas ou dizer a sua religião não importa. Porque talvez, dentro dessas religiões, essas pessoas estejam procurando o Deus que você diz acreditar, ou talvez não. Talvez nem necessariamente elas estejam procurando um Deus. Mas as pessoas não conseguem olhar para uma outra fé e simplesmente respeitar a decisão das pessoas de seguir a fé que elas querem. E isso é uma herança histórica da nossa nação. Isso vem desde que o Brasil é Brasil. Consegue entender isso? Em teoria, por lei, o Estado é laico. Então todas as religiões devem ser respeitadas igualmente. Mas o que a gente vê na prática não é isso. Ao longo de toda a história, diversas tragédias aconteceram devido justamente a esse pensamento. Foi no Brasil, os índios sendo catequizados, convertidos. Assim como foi na Idade Média, tantas mulheres da medicina que morreram simplesmente porque eram consideradas bruxas. Eram consideradas bruxas simplesmente por acreditarem na ciência, por buscarem a ciência. Esse absurdo, ele ultrapassa os séculos e chega aos nossos dias. É esse discurso que muitas vezes é pregado em púlpitos nos domingos e na segunda-feira é praticado. Pessoas que apanham na rua, que sofrem todo tipo de preconceito, têm seus templos queimados, destruídos. Por quê? Porque eles não acreditam na sua fé? Porque eles não acreditam na mesma coisa que você acredita? E quando eu digo você, não estou dizendo que você está indo lá e queimando tudo e destruindo tudo. Mas é essa forma de pensar que fomenta essas atitudes. É embasado nessas ideias que as pessoas estão cometendo todo tipo de violência por aí. Então a gente não pode reproduzir essas coisas. A gente não pode reproduzir esses pensamentos. O que eu quero aqui é promover um desafio para todos vocês. Começar a olhar, a observar a sua volta. Seja você de que religião for, e começar a pensar em que pontos você pode estar sendo intolerante com religiões de outras pessoas. Em que ponto você pode estar desrespeitando, você pode estar atacando e ferindo, mesmo muitas vezes sem perceber que você está fazendo isso. E eu acho que só assim, só quando a gente começar a ter empatia, só quando a gente começar a olhar para o outro e pensar como eu gostaria de ser tratado no lugar desse outro, a gente vai realmente começar a se respeitar, a gente vai realmente começar a melhorar essa sociedade. E não só no que tange a intolerância religiosa, mas qualquer forma de preconceito. Porque as pessoas são livres para serem e fazerem o que quiserem da vida e não serem julgadas por isso. Você tem todo o direito de ter a sua fé e até de pregar a sua fé. Mas com ele, você tem o dever de respeitar a fé de todos, sem exceção. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esquece de deixar o like se você curtiu. Deixa o dislike se você não curtiu. Mas não esquece, por favor, de deixar o comentário aqui embaixo. Suas opiniões, suas ideias sobre o assunto. Porque dentro do respeito, sem preconceitos, a gente está sempre pronto para ouvir e para conversar e para crescer. Beleza? Não esquece também de mandar para todo mundo que você conhece, beleza? Para todo mundo assistir esse vídeo. A gente se vê na próxima. Tchau!